Fala, galera, beleza? Pleitear, vou trazer aí para vocês uma mensagem aí, olha aí, galera. Tá? Muito interessante que vocês vão ver aqui agora é o seguinte. Vocês aí, cidadãos e cidadãs da cidade aí de Orizânia, essa aqui é uma mensagem, sabe? Uma reportagem que bombástica. Por quê? Quem diria, né? O nosso prefeito aí, Jonas, né? De Orizânia aí, que lutamos para tirar o atual aí. Foi uma luta, né? Porque o cara veio de lá, amigo do povo, né? Então a gente precisava de colocar pessoas, não, vereadores, prefeitos, não tá tendo um bom desempenho, troca. Então o Jonas mostrou que é um cara sincero, não corrupto, só que não vou, até que se prove ao contrário, todo mundo tem amplo direito de defesa, né? Pode entrar com seus advogados e etc. Mas até o momento, tá? Pelo que vocês estão vendo aí nessa matéria aí, ó, prefeito é afastado do cargo e tem quase 6 milhões bloqueados pela justiça. Fraude na licitação. Galera, vocês podem ver aqui, ó, segundo o Ministério Público, a medida é em caráter liminar e tem relação com o esquema de dupla terceirização em que o prefeito de Orizânia alugava máquinas pesadas do próprio prefeito Jonas Leite. Galera, isso é o seguinte, para quem não entende, é o seguinte, vamos lá. O Jonas tem a sua própria máquina, né? Tem as suas máquinas, e ele simplesmente o quê? Alugava, né? Alugava as suas máquinas. De alugar as suas máquinas, ele passava como se fosse para uma pessoa terceirizada. Isso é muito feito por laranja, né? A pessoa, quando tem um esquema assim bancário, um esquema assim de empresas para fazer compra, etc. Ou até mesmo se você tem um comércio, já viu falar que quando tem uma pessoa muito rica, tem um comércio, usa um laranja para não, né? Para tirar o foco de quem é o dono do comércio, etc. É mais ou menos assim, entendeu? Então vamos continuar na matéria aqui, tá escrito assim, ó. Além disso, o prefeito de Orizânia, na zona da Mata Mineira, Jonas Leite, do PDT, foi afastado do cargo por improbidade administrativa devido à estruturação de um esquema de fraude licitatório e desvio de recursos públicos por meio de contratos em que a prefeitura alugava as máquinas pesadas do próprio prefeito. A decisão é em caráter liminar, tem validade de 90 dias e envolve também um bloqueio de 5,8 milhões, quase 6 milhões, entendeu? Que simplesmente foram bloqueados. Esse valor poderá ser usado para o pagamento das multas após a conclusão do processo, caso o pedido do Ministério Público de Minas Gerais seja deferido. Além disso, galera, ó, com esse afastamento ele fica impedido de entrar em qualquer prédio administrativo, entendeu? Da administração ali municipal, no caso da prefeitura, órgãos, etc. Mesmo para retirar de objetos pessoais. Jonas também não poderá emitir ordens ou recomendações a qualquer servidor público municipal durante o período. Então, se você é morador de Orizânia, entendeu? Que votou num vereador aí, se você é um morador tremendo, faça o seguinte, cobre o seu vereador para estar investigando aí, porque há documentos, entendeu? Que pode estar lá dentro ainda com provas, supostas provas, pode ter folhas, contratos, etc. Então sempre tem aquele jeitinho, né, que a pessoa consegue sumir assim com outro contrato, com outra coisa, né? Se você é suspeito de alguma coisa, talvez está no determinado computador lá algum assunto, algum indício de prova. Mas há sérios indícios de outras provas que pode ser camuflado, pode sumir para não dar sequência a mais e mais provas que possam acarretar aí, talvez num outro tipo de esquema, etc. Então, o que acontece, galera? Então, nesse período, você já sabe aí, ele está simplesmente afastado. Quem responderá pelo executivo será o vice-prefeito dele, como o G1 aqui mostra, entendeu? Porque a prefeitura de Orizânia e também com o prefeito investigado, né? Então, tá um rabo preso, né? Como funcionava esse esquema? Vocês querem saber como que funcionava esse esquema? Vamos ver, ó.
conforme essa denúncia do Ministério Público, o chefe do executivo usava notas fiscais fraudulentas em nome de parentes que ocultavam o verdadeiro dono maquinário alugado. Então, o que acontece? É tipo assim, galera, olha, a prefeitura ia fazer um serviço, entendeu? Pegava aluguéis de máquinas, mas na hora que a pessoa que era a pessoa que era representada por uma empresa, qualquer coisa assim, para responsável como dono das máquinas de aluguel, não falava que tinha uma empresa, um contrato, mas não era transparente ali que aquela máquina não pertencia simplesmente à locatória ali, a pessoa que estava passando aquelas máquinas para a prefeitura através da locação. As máquinas eram do próprio prefeito, então tinha um esquema aí em acordo com essa pessoa, que esse cidadão aí que foi representado aí. Com certeza as investigações vai ser transparente aí, para o povo de Orizânia aí, né? Não vão saber quem é essa pessoa que estava pegando esses trabalhos, né? Para escavar aí ruas, para soltar várias outras coisas aí, entendeu? Alugando para a prefeitura. Então, ele recebeu um por fora só para entrar de laranja, né? E isso, o que acontece? Improbidade administrativa, gente, derrubou até presidente, né? Você lembra da Dilma Rousseff? A Dilma Rousseff foi pior ainda. Ela, além de fazer isso, ela foi pior porque se sabe, se você for fazer um viaduto numa cidade, só de você fazer um viaduto na cidade, num estado, uma obra gigantesca, um asfaltamento numa BR, etc., tem que passar pela Câmara, os deputados têm que ter conhecimento, para a verba ser simplesmente ser entregue àquela região lá, aquele prefeito, aquele governador, para estar disponível para fazer a determinada obra, mas tem que ser tudo transparente e para você rastrear, para bater com as contas. A Dilma estava aprovando todo tipo de obras pelo Brasil inteiro e não estava dando chance de outras pessoas entrar para participar da licitação. Então, do Jonas fazer isso é a mesma coisa. Por exemplo, talvez algumas obrinhas aí de 30 mil, de 50 mil, de 100 mil reais, entendeu? Que estava sendo feita aí, outras empresas que participassem da licitação poderia estar fazendo por 10, por 20, por 30 e etc. Então isso aí é uma coisa muito complicada. Não tenho raiva do Jonas, tanto que o meu título é de Orizânia, eu votei nele, tá? Depois eu fui para... Antes da campanha eu estava longe, antes de estar presente ali eu estava longe, eu vi os vídeos, eu acompanhei, né? Acompanhei toda a festividade, né? O Litim do Texoperia ajudou muito ele. Então, do mesmo jeito, eu acho que 90% da população de Orizânia votou nele, né? Votou nele. Mas você, eu não sei vocês de Orizânia, vocês de Divino, vocês de Carangola, de Belo Horizonte, não importa onde chega esse vídeo, você que é um cidadão que vote, eu vou dar um conselho para você. Minha mãe falou uma coisa comigo há muito tempo atrás, e as outras pessoas, ela falou uma coisa que isso é um exemplo de caráter. Ela disse assim, olha, se você votar num vereador, se esse vereador você souber que ele roubou, foi condenado por corrupção e etc., algum dia, nunca mais vote nesse vereador e dê chance a outro, tá? Um deputado, você votou nele lá, estadual, federal, soube que está envolvido em corrupção, desvio, roubo, nunca mais vote dele. Presidente, mesma coisa. Votou no presidente, se ele roubou uma vez, vai roubar de novo. Aí, vocês não colocaram o Lula, vou dar um exemplo para vocês. Vocês colocaram o Luiz Inácio Lula de volta. Mesmo o vice-presidente aí, Gerardo Alves, que foi comprado para entrar de vice lá, tem vários vídeos aí nas redes sociais falando, o Lula vai voltar à cena do crime. Não podemos deixar esse ladrão voltar à cena do crime. O próprio vice-presidente dele. O cara que foi o que entregou tanto durante as eleições futuras, o presidente. O que acontece? Por alguns milhões, abafou e hoje ele é vice-presidente. Assim também é prefeito, entendeu? Vice-prefeito. Mas aí, gente, é porque o Jonas passou isso não, tá?
De repente, eles vão querer atacar ele aí, ó. Prefeitos que saíram aí de Orizânia, aí, ó, que perderam as eleições, vão querer usar isso como manobra de campanha para massacrar. Mas saiba, vê a ficha desses prefeitos anteriores também, que não são limpinhas também não, tá? Tivemos em Orizânia aí, ó, vereadores processados, corruptos, tivemos aí prefeitos, Deus, envolvidos, etc., não só em Orizânia, na região também, em Divino. Quem lembra do Mauri Ventura, né, o próprio atual de Divino, Deus, olha a ficha desse, vai ver que lá no passado tem um envolvimento também tremendo. O que aconteceu? Hoje não está presente na prefeitura, né? Então, galera, tá aí, né? Você vê aí, ó, se você quiser ver por completo aí, ó, está aí no G1, tá? Aqui, ó, ele era auxiliado por fiscais municipais que atestavam a falsa prestação de serviço por meio de relatórios produzidos pelos próprios locadores. Então, galera, pode ver que ele teve ajuda. Vê os pessoal que trabalham. Quem eram os fiscais aí? Os fiscais, os órgãos fiscalizadores aí de contratos, aonde que eram? Nós temos aí cartórios, que você tem que protocolar em cartório. Quem é os pessoal aí? Tem mais aí, né? Vamos ler mais aqui, ó. O aluguel era firmado via consórcio intermunicipal multinalitário do Vale do Aço, que é o SINVA. A soma era de 8,2 milhões em 2 contratos assinados, 2022, outro em 2024. Ainda segundo o Ministério Público, o estilo do aluguel era com altos valores via consórcio, já havia sido alvo de ação judicial anteriormente. Em abril de 2022, uma liminar da justiça havia obrigado o Executivo Municipal a encerrar o contrato. Deu? As ações do município, microrregião e médio Rio Pomba, por meio do qual a Prefeitura de Orizânia executava contratos de aluguel de máquinas com os mesmos vistos de contratação estadual. Johnny está no seu segundo mandato como prefeito, tendo assumido em 2021. Então, a movimentação entre esses consórcios, manutenção de modelo de locação de máquinas pesadas, evidenciou que o objetivo da nova contratação não era regularizar o serviço, mas sim tornar a decisão judicial e manter a estrutura de desvio de verba que beneficiava esse grupo político familiar do prefeito, apresentado pelo Ministério Público. Diversas mensagens trocadas entre os integrantes do grupo político e interceptadas pela investigação apontavam a lógica de cobrança superfaturada, notas fraudulentas e pagamento de comissões aos participantes do esquema. Então tá aí, galera. Então, vocês aí, moradores, eu não moro em Orizânia, né? Não estou no momento em Orizânia, mas como já morei muitos anos, né? Dei o meu voto aí, então pense bem, gente, nós estamos perto aí da política aí, pense bem antes de você votar aí num presidente, no atual presidente, num vereador, num prefeito. Olha o exemplo dele, olha se está envolvido em corrupção, veja a ficha dele durante anos, tá? Pode ver o primeiro mandato do João, foi ótimo, para mim foi ótimo, deu. O Web Vitor mesmo, há muitos anos atrás, quando ele assumiu a primeira vez, pode ver que eu posso falar a verdade? Eu tô achando muito estranho o seguinte: há muito tempo atrás, Orizânia não tinha máquinas, era só aluguel, só de aluguel. Aí eu lembro que o Web Vitor, junto com a Lúcia, eles fizeram lá um projeto lá, conseguiram um dinheiro na prefeitura, rapidinho compraram uma máquina novinha. Compraram uma máquina nova, então as máquinas que eram alugadas para ficar limpando as ruas, pro lado de Santo Antônio do Rosal, Fumaça, Indaiá, essas regiões inteiras que tinha dos córregos ali de Orizânia ali, ela passou o quê? A ter lucro a cidade, porque não estava mais precisando de alugar, mas sim comprar uma máquina parcelada, deram entrada e parcelaram o resto. Se tinha uma máquina, se comprou uma máquina parcelada, poxa, pare e pense, só com um aluguel quase 6 milhões, quantas máquinas daria para comprar? Né? Vamos supor que uma máquina custasse aí 1 milhão. Nós estamos falando de 6 máquinas, né? De 6 máquinas. Contrataria aí uns 2 motoristas aí para estar sendo comissionado num cargo ali para ficar só por conta de estar ali fazendo o serviço
que a prefeitura precisasse, né? E acabou. Ia pagar o salarinho ali, ó, nós teríamos aí uma economia e tanto. Aí desse jeito leva tudo a crer que fizeram de propósito o que foi feito lá atrás. Então, galera, eu vou encerrar esse vídeo aqui mostrando para vocês uma outra matéria em vídeo que passou no MGTV, porque de primeira mão, algumas pessoas que acharem que é mentira, então vamos mostrar para vocês que passou até aí no jornal. Então, galera, eu tirei minha carteirinha de jornalismo em 2023. Eu tenho um projeto aí mais na frente de colocar um blog, um canal aí de notícias. E estou começando aos poucos. Vou mostrar passo a passo aí esse projeto até chegar a se concretizar. Então, se você gostou do assunto, tá? Se inscreve aí no Cleiton Yarro, aí, o Cleiton Notícia. Através desse link que você postar aí, você simplesmente estará ajudando aí, dando um like e se inscrevendo. Tá? Se quiser enviar para algum colega, algum morador aí que questionar, achando que é mentira o que estão falando no dia a dia, mostra esse vídeo para ele. Então você aí, ó, que está vendo essa matéria, esse assunto aí, esse vídeo, abre os olhos aí que não é mentira, tá? É totalmente verdadeiro. Espero que você goste. Então, ó, Cleiton Yarro Notícia, tá? Espero que tenham gostado. Até o próximo assunto aí, da região inteira aí. Vai vir mais bomba aí, galera. Valeu!